Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Em dezembro se comemora o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma pandemia que já dura 40 anos. Foi na década de 80 que a doença fez muitas vítimas e hoje nós estamos aqui no Hospital Unimed para conversar com o Dr. Carlos Augusto, médico infectologista cooperado do Hospital Unimed, para falar sobre a AIDS no Brasil e no mundo. E nós já estamos aqui com o Dr. Carlos Augusto, ele que é médico infectologista cooperado da Unimed Piracicaba. Dr. Carlos, muito obrigada por nos receber para falar de um tema extremamente importante, especialmente nesse mês de dezembro. Boa noite, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Dr. Carlos, hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é instituído no mês de dezembro. A AIDS, doutor, que é uma pandemia que está completando 40 anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso público a respeito dessa doença e o panorama dela, contar um pouco desse histórico que é muito interessante. Certo. Então, os primeiros casos de AIDS foram identificados nos Estados Unidos em 1981. Um grupo de homossexuais desenvolveu quadros de pneumonias atípicas, por pneumociste e de sarcoma de Kaposi. Foram sendo estudados esses casos até que em 84 se isolou o vírus do HIV e aí foi identificada a AIDS como a doença causadora desses sintomas nesse grupo. Em 85 desenvolveu-se o teste sorológico para diagnóstico e de lá para cá o número de casos aumentou, foram identificados casos em todos os países do mundo, tornando-se uma pandemia. Ela veio se modificando ao longo dos anos, principalmente em virtude do tratamento antirretroviral de alta potência desenvolvido a partir da década de 90. Em 96 começou a ser utilizado, mudando bastante a história da doença, aquela doença que não tinha tratamento, que matava as pessoas num intervalo curto de tempo entre o diagnóstico, pouco tempo de sobrevida. Perfeito, doutor. Falando um pouquinho a respeito da doença, o senhor falou do vírus HIV, que se detectou então a doença AIDS, Queria que o senhor falasse então a diferença desses dois termos, HIV e AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele causa uma doença que se chama Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, que é a AIDS no inglês, em português a sigla seria SIDA. Então a diferença é, o HIV é o vírus e AIDS é a doença causada por ele. Antes se falava na questão do portador do HIV e da pessoa com a doença AIDS. Isso é uma coisa que com o tempo a gente deixou de usar. A gente caracterizava como portador do HIV aquela pessoa que estava numa fase assintomática da doença e AIDS aqueles que já desenvolviam sintomas relacionados à doença, como perda de peso ou infecções oportunistas já numa fase mais avançada. Hoje a gente já não classifica mais a doença dessa forma, a gente classifica a doença como fase aguda, que é no primeiros 6 meses depois que a pessoa adquiriu a doença. É difícil fazer o diagnóstico nessa fase. Tem a fase crônica, que é uma fase de doença em que a pessoa permanece assintomática. Ela dura anos, na maioria dos casos de 8 a 10 anos, desde que a pessoa adquiriu o sintoma até ela começar a manifestar sintomas. A maioria dos casos é diagnosticado nessa fase crônica. E nós temos a fase avançada da doença, quando a pessoa já está com a imunidade comprometida, e aí começa a ter as complicações de infecções oportunistas, pneumonias, meningites, emagrecimento, diarreia, aquele quadro que a gente costumava ver no final da década de 80, começo de 90, antes de existir o tratamento antirretroviral de alta potência. Doutor, e como é feita a infecção pelo vírus HIV? Então, a infecção pelo vírus HIV, ela se transmite a partir de relações sexuais ou de contato com sangue contaminado. O sangue contaminado seria sangue com sangue,
sangue com uma lesão de pele, com a pele íntegra, não vai ter transmissão. Você precisa ter um ferimento na pele, uma descontinuidade da pele, um machucado, para que o sangue entre em contato e possa transmitir. Existe um risco do sangue em contato com mucosas. O que são mucosas? São as partes úmidas do corpo. A boca, os olhos. O risco é baixo, mas também existe o risco de transmissão nesse tipo de situação, do contato do sangue com as mucosas. E como que a gente pode prevenir essa transmissão, doutor? A transmissão pode ser prevenida através de mudanças comportamentais e através de medidas biomédicas. Como mudanças comportamentais, a gente fala em diminuir o número de parcerias sexuais, utilização do preservativo durante as relações sexuais, e nós temos algumas intervenções novas em relação à prevenção. A gente tem o tratamento das pessoas positivas como forma de prevenção. Hoje a gente sabe que tratando as pessoas, a gente mantendo essas pessoas com o que a gente chama de carga viral indetectável. O que é a carga viral? A carga viral é o exame que a gente faz para controlar como está o tratamento da pessoa. O nosso objetivo é manter essa carga viral no sangue indetectável. O que significa isso? Que a pessoa tem um número de partículas virais no organismo tão pequenas que o exame não consegue detectar a presença do vírus no sangue. Quando isso acontece, a pessoa deixa de transmitir o vírus. Então, você tratar as pessoas positivas acaba sendo uma forma de evitar que elas passem a doença para outras pessoas. Existe o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, que é uma intervenção medicamentosa. Isso gera uma prática muito comum nos acidentes perfuro-cortantes nos hospitais. Quando um profissional de saúde se acidenta com um paciente que é portador do HIV, ele toma a medicação antirretroviral, normalmente por um período de 1 mês, e isso evita a contaminação da pessoa. Isso se estendeu para relações sexuais também. Então, hoje existe a possibilidade da pessoa que teve uma relação sexual com uma exposição de risco, com uma pessoa sabidamente HIV, ou com uma pessoa que ela julga ter riscos de ter HIV, ela pode fazer o uso da profilaxia pós-exposição, que a sigla seria o que a gente chama de PEP normalmente. Isso está disponível, no SUS, nos hospitais. A pessoa toma a medicação antirretroviral por 1 mês e faz um acompanhamento com exames por um período mínimo de 3 meses depois daquela exposição. E uma intervenção mais nova seria o que se chama de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, em que a pessoa se identifica como uma pessoa que tenha fatores de risco maior do que os demais para aquisição do HIV, isso muito ligado ao comportamento sexual. Então nós temos pessoas profissionais do sexo, nós temos pessoas que têm relacionamentos com diversos parceiros, e essas pessoas procuram essa prevenção pré-exposição. Ela se identifica, procura o serviço de saúde, isso está disponibilizado no SUS e hoje até em consultórios particulares, e ela usa a medicação que é usada também como parte do tratamento do HIV, mas no caso dela como prevenção. Então ela toma o remédio para não adquirir o vírus. Se a pessoa tomar a medicação regularmente, isso tem uma eficiência de mais de 90%. E a gente conversa muito e fala muito sobre prevenção combinada hoje em dia. É procurar usar mais de uma estratégia. Por exemplo, usar o PrEP e a camisinha, e isso diminuiria ainda mais o risco de contaminação das pessoas. Nossa, Dr. Carlos está nos dando aqui um panorama, de como se evoluiu no tratamento, A pessoa que é positiva a HIV, que está com AIDS, ela pode ter, então, praticamente, doutor, uma vida normal, pode se casar, pode ter filhos. Como é que fica essa questão justamente de um relacionamento estável para uma pessoa que tem o vírus, A gente sabe que, como o senhor mesmo comentou no início, quando a pandemia se instaurou, lá na década de 80, era visível, a pessoa que, pelas características físicas, o quanto a doença consumia essa pessoa, Hoje em dia, a pessoa pode ter uma vida normal, ela pode se casar, ela pode ter filhos, doutor? Hoje sim, as pessoas com HIV podem ter uma vida normal. Por isso que a gente trabalha sempre com a questão do diagnóstico precoce. O melhor momento, quanto antes a pessoa que se infectou, que se identificou como tendo uma exposição de risco procurar fazer o exame, ela vai ter um diagnóstico mais precoce, com a doença numa fase melhor para ser tratada. Essas pessoas
usando a medicação antirretroviral regularmente, fazendo o acompanhamento regular, elas conseguem manter essa carga viral indetectável, que é o objetivo do nosso tratamento. A gente vai fazer esse exame de controle a cada 6 meses para aqueles pacientes que estão estáveis no tratamento. Com isso, ele consegue recuperar a sua imunidade e evitar as consequências do HIV, que seriam as infecções oportunistas. A expectativa de vida das pessoas que têm essa recuperação da imunidade e mantêm a carga viral indetectável tem cada vez se aproximado mais da população em geral, praticamente igual, né? E com isso a pessoa pode levar uma vida normal, como a gente falou. A gente trata de pessoas que são casadas, tem casais em que uma pessoa tem HIV e a outra pessoa não. Hoje, com esse conhecimento de que a carga viral estando indetectável não há transmissão, inclusive o uso de preservativo é uma coisa que o casal vai decidir pelo uso ou não, né? Se eles se sentirem confortáveis, não há risco. Se preferir, pode usar, como a gente falou, uma prevenção combinada com o uso de preservativos ou outros modos. A partir daí, a pessoa pode engravidar, o casal pode ter filhos, e a mãe, caso seja positiva, aí sim existiria o risco de transmissão para a criança. Se apenas o pai é positivo, não acontece essa transmissão. A transmissão para a criança tem que ser da mãe para a criança. A mãe tratando, usando as medicações adequadamente e chegando ao fim da gravidez com a carga viral indetectável, também não há risco de transmissão para a criança. A criança, ao nascer, vai receber a medicação por 6 semanas e vai fazer os exames de controle depois. Mas hoje a gente não tem visto transmissões, porque a mulher com carga viral indetectável ao final da gravidez, e a gente consegue isso na grande maioria dos pacientes, ela não vai transmitir para o seu filho. Então a pessoa pode se casar, pode ter filhos, pode ter um planejamento de vida normal como os outros. É muito interessante, né, doutor? Porque a gente sabe que é uma doença crônica, assim como o senhor explicou, mas com a evolução toda da medicina nesse sentido, né, em cima dessa doença, a gente percebe o aumento da qualidade de vida que toda esse medicamento, esse tratamento, né, que foi instituído, dá para esses pacientes, né, doutor? Isso é importantíssimo. Com certeza, a qualidade de vida dos pacientes melhorou muito. Inclusive, as opções de medicações de tratamento têm melhorado ao longo dos anos. Os efeitos colaterais, a quantidade de comprimidos diário, a toxicidade dessas medicações tem diminuído. Uma coisa que infelizmente ainda se mantém é a questão do estigma, do preconceito contra as pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda bastante na sociedade, que é uma coisa que muitos dos pacientes ainda ficam desconfortáveis em relação a isso. Exatamente, e esse Dia Mundial de Combate à AIDS, ele também, né, além da gente lembrar dessa doença, de que ela ainda está presente em nosso meio, é sim de quebrar os paradigmas e quebrar esse preconceito, né, porque, como dissemos, é uma doença que sim, está ainda, mas que a pessoa pode ter vida normal, e preconceito, doutor, não é bom de nenhuma forma. Com certeza, só atrapalha, inclusive atrapalha na própria questão do diagnóstico precoce da doença. Às vezes a pessoa se entende como tendo uma situação de risco, mas evita de fazer o exame por ter medo do resultado e medo de como as pessoas vão interpretar aquele resultado. Olha, a gente está num papo aqui muito interessante. O Dr. Carlos está nos dando uma aula referente a AIDS, HIV. Dezembro, né, se comemora aí o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente vai continuar essa conversa. Nós vamos para o intervalo muito rapidinho. É o tempo de beber uma água e já voltamos. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio, uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida.
Estamos de volta aqui com o Dr. Carlos Augusto, ele que é infectologista, médico cooperado aqui do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje estamos falando sobre AIDS, HIV, essa pandemia que está completando 40 anos entre nós, está ativa ainda, mas que existe muito tratamento e dá uma qualidade de vida para quem possui essa doença. Doutor, reforçando então essa questão, se porventura a pessoa teve relação com alguém que ela está desconfiada ou que ela não sabe se esse parceiro tem ou não HIV, o que ela deve fazer? Qual é o procedimento? Essa pessoa deve procurar um serviço de saúde e buscar fazer a profilaxia pós-exposição, que a gente falou que chama de PEP. O que seria isso? Ela vai tomar uma medicação antirretroviral por 1 mês para reduzir o risco de contaminação. Isso está disponível nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento e aqui em Piracicaba também no CEDIC, que é a unidade de referência para tratamento de DST/AIDS. Ela deve procurar o serviço de saúde para iniciar o quanto antes. A gente sabe que a profilaxia pós-exposição, ela deve ser quanto antes ela for iniciada, melhor vai ser a prevenção, o efeito dela, e no máximo até 72 horas da exposição. Então é ideal procurar o serviço e procurar fazer o PEP. Às vezes, numa unidade de saúde, as pessoas podem ter dúvida em relação a isso, mas existem profissionais em todas as unidades treinados, capacitados, ou então pedir para entrar em contato com o infectologista que vai orientar o colega que está atendendo para poder fazer a prescrição. Normalmente ela recebe no pronto atendimento a medicação para tomar naquele dia ou até o próximo dia útil e depois faz a retirada do restante da medicação no CEDIC para completar esse tempo de tratamento. Além do uso da medicação, essa pessoa deve ter testes de HIV, de sífilis, hepatites B e C realizados naquele momento. Os testes realizados naquele momento servem para identificar se essa pessoa já tinha alguma infecção prévia. Não daquela exposição, mas se ela já era portadora de alguma dessas doenças e não sabia. E depois da exposição ela deve fazer um acompanhamento de até 3 meses com exames de sangue para garantir que ela não teve nenhuma contaminação. Perfeito. Aí a gente sabe, né, que a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Exatamente, com certeza. E linkando a PEP com a PrEP, muitas vezes as pessoas que acabam se expondo a situações de risco fazem PEP 1, 2 vezes e acabam sendo elegíveis para mudar de PEP para PrEP. Elas passam a fazer o tratamento como prevenção, usando a medicação antes de ter a exposição, que é uma coisa efetiva e disponível hoje. Mas popularmente, assim, o que estaria mais disponível, eu queria saber do senhor, os preservativos, eles ainda são um meio eficaz de prevenção? Sim, o preservativo continua sendo um meio eficaz de prevenção, mas a gente percebe que só o preservativo não é a saída. A gente entende que tem pessoas que se colocam em situações de risco e que sabem que não vão usar o preservativo, né? Imagine pessoas que às vezes vão em festas, saem de férias, em períodos em que acabam às vezes consumindo bebida, drogas, e naquele momento acabam deixando de usar o preservativo. A pessoa que sabe que tem esse tipo de comportamento pode prever isso e usar a PrEP. Quando lembrar, usar o preservativo associado, mas se ela deixar de usar o preservativo, ela tem uma segunda forma de prevenção para protegê-la. Perfeito, doutor. E no caso de quem tem um HIV indetectável, eu queria que o senhor falasse sobre esse termo, como é que pode ser uma doença indetectável e se, estando dessa forma, ele pode transmitir. Então, falar em HIV indetectável, a gente precisa diferenciar um pouquinho a forma de diagnóstico de HIV e a forma que a gente usa para fazer o controle do tratamento. O diagnóstico da doença, HIV, ela é feita através de um teste sorológico, que ela identifica a presença de anticorpos ou a presença de um antígeno, de um fragmento de vírus no sangue da pessoa. Se esse teste deu positivo, aquela pessoa foi diagnosticada com uma infecção pelo vírus HIV. A partir dali, a gente parte para outros exames para avaliar como está a imunidade da pessoa. Esse exame se chama CD4 e o exame para quantificar quanto vírus aquela pessoa tem, que é chamado de carga viral. Ele vai dar o número de cópias por ml de sangue que a pessoa tem. Isso normalmente é um dado que a gente tem antes de iniciar o tratamento
e é o que a gente vai usar para saber se está tendo resposta ao tratamento. O objetivo do tratamento é deixar essa carga viral não detectável. Os exames hoje, a maioria deles vai detectar até 50, alguns exames até 20 cópias por ml de sangue. Se o valor está abaixo disso, o resultado que a pessoa recebe no exame quando ela faz o exame é carga viral não detectada. A pessoa que está em tratamento vai conseguir atingir isso na maior parte das vezes. Praticamente todos os pacientes conseguem alcançar a carga viral indetectável. Os pacientes que estão estáveis em tratamento com carga viral indetectável há mais de 6 meses, a gente considera que eles não transmitem mais a doença. Isso já existem vários estudos mostrando isso. Existem estudos mostrando casais sorodiscordantes em que um tinha HIV e a outra pessoa não, e que a pessoa, por ter a carga viral indetectável, não ocorreu transmissão em períodos de tempo longos nesses estudos. Então tem várias já evidências científicas de quando a pessoa está em tratamento regular, não há esse risco. Uma coisa que a gente sempre fala, o exame de carga viral costuma ser pedido a cada 6 meses. Ele é uma foto daquele momento em que a pessoa foi fazer o exame. Então, ela estar indetectável quer dizer que ela está naquele momento. Se no período de 6 meses, entre um exame e outro, ela deixa de tomar a medicação, naquele momento a carga viral dela provavelmente vai subir e passa a existir o risco de transmissão. Então, a carga viral precisa estar indetectável e a pessoa precisa estar aderente ao tratamento. Ela precisa usar a medicação diariamente para não acontecer o risco de ter algum escape de carga viral por deixar de tomar a medicação e acabar transmitindo a doença. Durante o mês de dezembro, né, como é aí considerado o mês mundial de combate à AIDS, a gente ouve assim a questão da vacina. Nós temos a vacina da Covid que está comprovadamente aí, né, dando em números reais para a gente o quanto a vacina salvou vidas no nosso país e no mundo afora. Referente ao HIV, à AIDS, já existe uma vacina? Existe um preparo para ela? Como é que está essa questão de vacinação, doutor? Para a Covid, a vacina é uma realidade, a gente acho que tem a comprovação disso hoje com a redução de número de pessoas doentes e de internações, mas infelizmente para o HIV, o que a gente tem até agora são vacinas em fase experimental. Não existe nenhuma vacina aprovada para uso, nenhuma vacina que se mostrou efetiva e segura para uso em larga escala para proteção contra o HIV. As medidas que a gente conversou anteriormente continuam sendo a base da prevenção. A gente espera que exista em breve uma vacina, e não só uma vacina, como uma opção de cura para aquelas pessoas que estão infectadas. Perfeito, doutor Carlos, eu quero agradecer muito essa aula aqui que o senhor nos deu. Teria aí mais muito tempo para conversar. Eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço também toda a equipe do Hospital Unimed, a sua diretoria que sempre, né, nos dando aí essas informações tão importantes, tão cordiais. Hoje estamos gravando aqui, a primeira vez gravando no prédio administrativo, que está maravilhoso, né, doutor? Muito obrigada e até a próxima. Eu agradeço o convite, a oportunidade, agradeço o pessoal do marketing da Unimed, a indicação da diretoria, foi um prazer estar com vocês. Parabéns à Unimed Piracicaba, parabéns ao doutor, esclarecedor, assunto importantíssimo, né? Bom ver que a ciência evoluiu, bom ver que o preconceito tem que acabar. A única coisa que não há evolução, né? Não tem como evoluir, é ter o preconceito, né? A medicina, a ciência evolui, mas o preconceito não pode, tem que tirar o preconceito. Parabéns, Unimed Piracicaba.